uma história triste e que vai te deixar, tipo assim, ó, em lágrimas? Não? Então tá, não vai ser triste, eu juro que não vai ser triste. Seria se eu contasse em outros tempos, mas hoje eu já superei. Então é válido trazer uma história pra mostrar que a gente supera algumas coisas, mas tipo, aquele trauma ainda fica. Então, pega tua pipoca fit, porque esse vídeo vai ser pesado. É aquele mimimi todo de sempre, eu comia muito, aí foi criança gordinha, o bullying já começa ali, na infância, porque criança é um bicho. Criança é um bicho que é muito maldoso. Se tem um bicho que é maldoso, é a criança e fica pior quando fica adulto, ou na adolescência, que é onde eu tive experiência da vida adulta, que eu não sei se eu cheguei ainda, mas eu acho que não, porque eu tenho 20 anos. Então, na vida adulta não deve ser tão complicado assim quanto é na adolescência e na infância, mas enfim. Começa na infância quando tu é gordinho, vai até o resto da vida se tu continua gordinho, se tu emagrece, tu supera, e aí como tu já teve a experiência de ter passado por aquela coisa ruim antes, tu não faz com mais ninguém, porque, né, não é legal. Aí, depois que a gente... Ai, tá me incomodando. Depois que a gente pulou toda aquela parte do... Ai, a infância difícil, fui gordinha, fiz dieta, dei de tudo, tomei remédio, fiz academia, essas coisas tudo. Depois que a gente pula essa história, a gente chega nos 16 anos, que é a idade que eu tinha quando essa situação aconteceu. E 16 anos é trágico. Porque tu tá na adolescência, porque todas as tuas amigas estão saindo, a maioria é tudo barbezinha, a maioria tem cabelo liso, a maioria é perfeita. E tu tá ali, gordinha. Já pesava 115 naquela época, porque, tipo, eu cheguei, no máximo que eu cheguei foi, tipo, 120, assim. E aí, nessa época, eu tinha uns 115. E aí, o que acontece? Com 16 anos, eu troquei de colégio. E nesse outro colégio que eu fui, tinha uma viagem que era pro uma viagem de confraternização. Com a minha vida foi a confraternização mais foi a confraternização mais foi uma confraternização muito ruim, tá? Mas aí a gente vai fazer essa confraternização lá num lugar que era tipo uma chácara barra sítio, barra fazenda, barra mato. E foram tipo 2 turmas de segundo ano, 70 pessoas eu acho. E aí a gente foi. Sussa, eu não queria ir, minha mãe me obrigou, porque se eu não fosse eu ganharia falta nos 4 dias que a gente estaria no sítio, eu estaria em casa, eu ganharia falta no colégio. É complicado, porque aí eu sou obrigada a ir numa viagem que eu não queria ir só pra não ganhar falta. Tudo bem, já começamos ruim, mas eu fui. No caminho, já foi uma droga. Já foi uma droga quando eu saí de casa às 6 da manhã, porque o ônibus ia sair às 6 da manhã do lugar lá do colégio. Então já foi ruim aí. Tá, beleza, sussa, passamos essa parte. A gente chegou lá, eu já tava com a mínima vontade, tava frio. Eu não conhecia ninguém, não era amiga de ninguém. E tipo, eu tinha essa insegurança de fazer amigos, então eram tipo os primeiros dias de aula. E eu não tinha amigo nenhum. Então eu era ali sozinha. Tinha uns conhecidos assim, mas tipo, não era da rodinha das pessoas, então era foda. Aí a gente chegou lá, já começou ruim, porque era um dormitório cheio de meninas. Todas as meninas que foram na viagem iam dormir no mesmo quarto. E as camas, elas eram de madeira, minha gente. E eu, gordinha, fui lá, testei cama por cama pra ver se não ia quebrar, porque, né, eu era gordinha, eu tinha medo de quebrar a cama. E aí, tipo, ia ficar muito pior se a gente considerar o que vem depois. Passou essa parte de escolher uma cama que não fosse quebrar quando eu fosse... Tinha várias atividades lá, eu não queria fazer nenhuma, porque, tipo, era caminhada e trilha, e, tipo, cara, eu não conseguia caminhar, porque meu joelho doía se eu caminhasse. E, tipo, eu não conhecia ninguém. Então, certo que ia ter uma zoeirinha por causa da gordinha no meio da caminhada. Então, eu já queria prevenir aquilo. Primeiro dia, de boa. Esse lugar, ele tinha um esquema que cada aluno poderia escrever um bilhetinho pra alguém e colocar numa urna, que durante a noite todo mundo se reuniria num círculo e, tipo, o supervisor ia pegar aquela latinha e abrir papelzinho por papelzinho pra falar os recados. Já tá imaginando, né? Pois então. E aí, na primeira noite, sentou todo mundo na rodinha, não tinha feito atividade nenhuma, eu tava, tipo,
no meu canto, com meu fonezinho de ouvido, sem falar com ninguém, fui lá, sentei na rodinha, porque era obrigatório, tinha que fazer as coisinhas e tal. E aí, o cara começou a ler os bilhetinhos e, tipo, sei lá pelo penúltimo bilhetinho ele pegou, abriu e meu nome é Samantha. Então tava escrito assim, e essa manta é de gordura. Só que, se tu lê assim, sei lá, eu acho que na hora ele não se ligou, tipo, ele demorou uns 2 minutos e ele parou e ficou tipo, putz, porque acho que até nem ele sabia que tinha uma Samantha ali. Cara, quando ele acabou de ler aquele bilhetinho, pra começar, que o grupinho que fez e a menina que fez o bilhetinho já começaram a rir, né? E o resto, todo mundo tava sério me olhando. Tipo. Cara, eu fiquei assim. E vermelha. E eu. Cara, eu só queria ir embora. Eu fiquei pensando, cara, eu nem queria vir nessa viagem. E aí eu tive que vir. Mas, beleza. Eu sabia quem tinha feito o bilhetinho. E ali eu pensei assim, cara, eu já tinha começado a refletir, eu preciso emagrecer de alguma forma, sei lá, preciso dar um jeito. E porque não tá bom. Tipo, olha só o que tá acontecendo, eu vou passar por isso a minha vida inteira. Imagina lá na entrevista de emprego, na dinâmica de grupo, o cara fazendo isso. Ia ser terrível. Eu não queria que chegasse num ponto que isso acontecesse também. E essa foi uma das situações mais embaraçosas. Não, embaraçoso não, humilhantes que eu passei quando, tipo, eu era gordinha. Naquele dia, depois que escreveram, que leram um bilhetinho, teve a situação embaraçosa de todo mundo me olhando por um tempo e me encarando, tipo, pensando se eu ia falar alguma coisa e eu sem saber pra quem olhar, tipo, parada assim. Acontece, né? Teve pessoas que vieram falar comigo e falar, tipo, ai, não fica assim e tal, ela é super assim com todo mundo, não é só contigo e tal. E teve gente também que me zoou full também naquela situação. E essa é uma história que, tipo, sei lá, só quem sabe é quem tava lá. E caso as pessoas que estavam lá tenham passado pra alguém, tipo, ai, olha o que aconteceu com meu colega gordinho, que ridículo. Caso ninguém mais saiba além dessas pessoas, só eu sabia e, tipo, eu nunca tinha contado pra ninguém. Porque eu não me sentia confortável. Cheguei daquela viagem, tipo assim, ó, puta da cara, não queria falar com ninguém. Inclusive, depois que aconteceu essa situação lá, isso foi no primeiro dia. Nos outros dias eu comecei a passar mal, porque eu não queria comer, porque eu não queria comer na frente das pessoas, pra não ter problema de ter mais alguma zoeira. E eu comecei a passar mal por isso. E toda vez que chegava de noite, o cara ia abrir a urna pra ler os bilhetinhos, eu ficava aqui, ó. Tomara que não tenha meu nome, tomara que não tenha nada pra mim, tomara. Cara, chegava a suar frio lá no meu banquinho, no cantinho da sala. Chegava a suar frio. Então, cara, não. Tô falando muito cara, né? Meu, não faz isso com as pessoas. Não é legal, sabe? Gera traumas e por mais que talvez se hoje a pessoa que fez isso, e eu sei quem foi, amiga, eu sei quem foi, se a pessoa que tá assistindo pensa assim, ah não, mas peraí, depois disso tu decidiu fazer bariátrica, então eu te ajudei, né? Não, tu não ajudou, tu criou um trauma fudido na minha vida que eu vou levar pro resto da minha vida e provavelmente vou contar pros meus filhos pra que eles não façam bullying com os coleguinhas gordinhos deles e que eu contei hoje no caso, né? E que eu contei hoje pras minhas sobrinhas porque, né, elas estão crescendo e elas estão elas não, uma delas tá com 7 anos, então, tipo, é a idade que tu começa a perceber coisas diferentes em outras pessoas. Tipo, se a outra menina é gordinha, se a outra menina é muito alta, se a outra menina é dentuça, é nessa idade que tu começa a perceber essas coisas, que na verdade não são falhas, mas a gente vê assim. Então, às vezes é legal chegar e contar essa história pra ela e falar assim, olha, isso aconteceu comigo. Não queira ser essa pessoa que falou isso pra mim. Aquela. Ficou complicado isso, né? É tipo, não queira ser a pessoa que algum dia alguém vai estar falando na internet, tipo, aquela pessoa foi lá escrever um bilhetinho zoando, me zoando e foi feio. E essa piadinha do e essa manta de gordura, cara, toda vez que eu escuto alguém falar isso, e eu já escutei até de professor essa piada no colégio, toda vez que eu escuto essa piada, cara, eu podia estar antes, quando eu estava mais magra, podia estar lá com 60 quilos, que se eu ouvisse aquela piada eu ficava, ai meu Deus, o passado tá voltando e vai me pegar. Então, esse é o recado. Tem um recado nessa história?
Ou era só pra compartilhar? Acho que era só pra compartilhar, na verdade. Acho que fica subentendido aí o recado de que não faça bullying com a colega gordinha, ou a colega alta, ou a colega dentuça, ou o colega, tá?